E aí galera, Lucas Dias na área para mais um vídeo de curiosidades de Jujutsu Kaisen. Essa daqui é a segunda parte, mas se você não viu a primeira, não tem problema, porque elas não são uma continuação uma da outra, são só várias curiosidades muito interessantes. Então se você quiser ver esse vídeo aqui primeiro e depois ir ver o outro, não tem problema nenhum. Por isso, vamos a ele. Mas antes de começar, eu tenho um pequeno pedido para fazer para vocês, que é me dar o like nesse vídeo, porque assim eu sei que vocês curtiram esse tipo de vídeo, esse formato aqui de vídeo, e aí eu continuo fazendo mais e mais vídeos para vocês, beleza? Então curte aqui embaixo. As primeiras curiosidades que eu trago aqui é sobre um personagem que eu gosto muito, que é o Toji Fushiguro. Ele antigamente fazia parte da família Zenin, como todo mundo sabe, e desde pequeno a galerinha lá maltratava ele. Segundo o tio GG, ele mesmo pequeno foi colocado naquela sala onde a Maki e a Mai estiveram cheias de maldições. E por um acaso foi ali, exatamente ali, que ele ganhou aquela cicatriz. Tudo isso daí era uma pegadinha daquelas crianças malvadas da família Zenin que gostava de sacanear todo mundo que não tinha energia amaldiçoada. Então ele ganhou essa cicatriz com uma brincadeirinha dessa galera. Agora, rapaz, tem umas curiosidades muito legais que o GG Akutami nos revelou, que é como o Toji superou seu trauma de infância da família Zenin. Ele aparentemente superou aquele trauma, a família Zenin, por causa da mãe do Megumi. Só que o grande problema aqui é que logo depois que ela deu a luz ao próprio Megumi, ela acabou morrendo. E isso foi um divisor de águas na vida do Toji. A partir daí, ele foi para o mau caminho e se tornou aquilo que a gente viu já no mangá, praticamente um assassino de xamãs. Além disso tudo, nós temos o fato aqui que o Toji era um galanzão. Ele passava o rodo em todo mundo mesmo. E ele, como gastava seu dinheiro a rodo, ele tinha que conseguir casas de mulheres. Ele ia de mulher em mulher só para conseguir casas. E quando ele conseguia um trabalho que dava uma boa grana a ele, o Toji gastava tudo de uma vez e voltava a fazer isso. Acho que o Toji é o maior usuário do Tinder do mundo Jujutsu, pelo visto. Outra dúvida que muita gente tem sobre o Toji é se ele é considerado um xamã de classe especial. A gente já viu que ele é forte o suficiente para derrotar dois xamãs de classe especial, como o Gojo e o Geto. Porém, segundo o GG Akutami, o alto escalão não está disposto a reconhecer essa força do Toji, porque eles não querem reconhecer alguém que não tem energia amaldiçoada como alguém de classe especial. Portanto, mesmo o Toji tendo uma força absurda, e como eu disse anteriormente em algum dos meus outros vídeos, ele tem sim força para ser considerado um xamã de classe especial, mesmo assim, o alto escalão não reconhece essa tremenda força do Toji Fushiguro. Quanto às armas muito fortes que o Toji tem em suas mãos, como por exemplo a Espada do Céu Invertida, que é uma das armas mais legais que já apareceram em Jujutsu Kaisen, o GG Akutami foi meio evasivo em dizer como ele conseguiu essas armas. Tudo que o GG Akutami disse foi que o Toji fugiu da família Zenin e ele aceitava empregos privados. Então, o que dá a entender nessa fala aqui do GG Akutami é que ele conseguiu isso daí como forma de pagamento de alguns dos seus trabalhos. Agora, que trabalho é esse que deu uma espada tão poderosa, até mesmo capaz de derrotar o Satoru Gojo? Eu não sei, talvez seja do seu amigo lá, que deu o último trabalho do Toji, que era derrotar lá o Satoru Gojo e o Geto. Mas a gente não sabe como ele conseguiu essas armas, tudo que deu a entender que foi através dos seus trabalhos. Por fim, ainda temos a solução da questão da maldição que o Toji carregava com ele. É uma maldição até que fraca, mas que é muito útil, afinal ela funcionava como um armazém de armas do Toji. E segundo o GG Akutami, ele simplesmente pegou aquela maldição e treinou ela como se fosse um pet mesmo. Algo bem diferente que abre um leque de opções aí enormes. Então as pessoas conseguem pegar uma maldição qualquer e treinar para virarem seu pet. A única coisa que o GG deixou bem claro aqui é que essas maldições elas não são tão confiáveis quanto um pet. Então mesmo o Toji tendo aquela maldição sempre ao seu lado, segundo o GG Akutami, não era tão confiável assim como um pet normal. O estranho aqui é que quando a gente viu o Geto tentar pegar aquela maldição, ele foi recusado, o que parece ser um laço muito forte entre os dois. Essa situação ainda acho que tem que ser explicada. Ou talvez o GG Akutami nos omitiu aí alguma informação. Só sei que isso daí é um pouco estranho. Agora vamos passar para um outro nicho de curiosidades, que é do Geto e o seu grupo. Eu vou falar sobre o que aconteceu com cada um deles. O Geto, eu vou começar com uma informação aqui que muita gente já sabe, mas não custa reforçar. É o único cara que venceu no Gojo, ao menos é o que dizem lá no mangá,
no quesito beleza. Sim, o Suguru Geto, ele é preferido pelas meninas ao invés do Gojo, ao menos é isso que o GG Akutami diz. Outro ponto muito legal sobre o Suguru Geto é que ele contou cada uma das maldições que ele consumiu, e ele consumiu mais de 4.000 maldições, então ele sabe todas as maldições que ele consumiu, que eu acho bem impressionante, afinal ele consumiu mais de 4.000 maldições, é um número bem expressivo, e ele conseguiu contar todas, ele sabe quais são todas as maldições que ele tem. Outra curiosidade sobre o Suguru Geto é que a gente já sabe que ele passou para todo mundo aquela mania de chamar os não xamãs de macacos. Porém, não foi ele que inventou essa mania. Na sua luta contra o Toji Fushiguro, no momento em que ele perdeu e estava lá caído no chão, o Toji Fushiguro fala que o Geto e o Gojo perderam para um macaco como ele, que nem mesmo sabe usar Jujutsu. O Geto, apesar de estar caído e quase inconsciente, ele ouviu essa frase aí e foi daí que ele tirou essa ideia de que os não xamãs são macacos. Então, apesar dessa forma de falar ficar bem famosa e sempre ser atribuída ao Suguru Geto, não foi ele que inventou, foi o Toji. Já quando ele estava na forma de Pseudo Geto ou Kenjaku, o GG Akutami nos disse que a técnica do Kenjaku é muito parecida com a do Orochimaru, ele vai trocando de corpos e aquele cérebro faz parte do seu corpo. Porém, ele também fala que o Kenjaku possui habilidades próprias e quando ele possui um corpo, ele também possui as habilidades inatas daquele corpo. Agora, a gente só não sabe se a habilidade inata do Kenjaku é só essa troca de corpos ou se ele tem alguma outra habilidade de ataque. Mas fato é que ele tem sim uma habilidade inata e que ele mantém independentemente do corpo que ele possui. Além disso, ele também tem todo aquele conhecimento e truques que a gente já viu por aí, como armas que foram até mesmo capazes de prender o Satoru Gojo. Outra pergunta que fizeram para o GG Akutami é se o Pseudo Geto era capaz de transformar o jogo, a Hanami, o Mahito e o Dagon em seus servos. E a resposta do GG aqui nos revela quem são os mais fortes entre esses daí. Ele fala que sim, é possível numa batalha, mas que ele teria muita dificuldade contra o jogo e o Mahito. Eu acho que no caso do Mahito é mais por causa da sua expansão, que é realmente muito roubada, porque o Mahito ainda estava crescendo, estava ficando mais forte, e eu acho que naquele ponto o Suguru Geto conseguia derrotar o Mahito, se não contasse com a expansão dele, é claro. E o jogo, como eu já disse em vários vídeos, é a maldição mais forte. Ela não é a com maior potencial, mas ela já estava num nível muito mais alto do que as outras, além de ter uma expansão muito poderosa, que era invocar um vulcão, basicamente. Então, com certeza, o jogo e o Mahito são as maldições mais problemáticas. O GG Akutami também responde se o Kenjaku pensou em possuir o corpo do Satoru Gojo ou do Toji, e a resposta foi até mesmo engraçada, porque ele fala que o Satoru Gojo nem pensar, porque não tem como matar aquele cara. Já o Toji, aí sim ele poderia fazer isso, mas tem um grande problema, porque o seu corpo não tem energia amaldiçoada nenhuma. Então, quando o Kenjaku entrasse dentro do corpo do Toji, talvez desse um erro de compatibilidade com a sua técnica. Então tem esse risco em ele possuir o corpo do Toji, mas ainda assim a gente já viu que é muito importante ele ter o corpo do Suguru Geto para realizar os seus planos. Então, mesmo o Toji talvez sendo mais forte do que o Suguru Geto, ainda assim é mais importante o corpo do Suguru Geto. Bom, agora quanto aos antigos companheiros do Suguru Geto, o GG Akutami falou sobre cada um deles. Só que só alguns tiveram algumas informações interessantes. Um deles é sobre o Neji Teshihisa. Esse carinha aqui apareceu pouco na realidade. Ele é aquela pessoa que ia enfrentar o Kusakabe e o Panda. E segundo o GG Akutami, ele começou a seguir o Suguru Geto pelo mesmo motivo da Nanako e Mimiko. Ele não falou que motivo é esse, mas a gente já sabe da história, então muito provavelmente esse Neji foi salvo pelo Suguru Geto. E é muito provável que realmente tenha sido isso, porque se você vir o corpo do Neji, você vai ver que ele está todo machucado. Então é muito provável que ele tenha sofrido na mão dos não xamãs. A gente já sabe que os não xamãs são muito preconceituosos com os xamãs. Também dado ao fato que o GG já nos disse que ele não é muito forte, então realmente talvez ele tenha sofrido todos aqueles ferimentos na mão dos não xamãs. E um outro carinha que o GG Akutami nos deu algumas informações interessantes foi o Miguel. Esse daqui é um dos personagens que eu mais quero ver em ação. Segundo o GG Akutami, o Geto foi até o seu país buscar o Miguel. Não foi o Miguel que brotou lá no Japão, foi o Geto que foi até ele. Então a gente já vê que realmente o cara é muito forte. Outro ponto aqui é que depois do atentado do Suguru Geto, onde o Miguel enfrentou o Satoru Gojo, ele saiu fugido, mas o Satoru Gojo o achou. E foi aí que o Satoru Gojo pressionou o Miguel para ficar
ficar com o Yuta Okkotsu. Eu acho que o Gojo é meio doido, porque ele viu o Miguel estava do lado do Geto, lutou contra ele e tudo, e ainda assim ele forçou o Miguel a ajudar o Yuta Okkotsu em algumas situações. Realmente o Satoru Gojo é alguém muito doido. Mas isso tudo só prova mais uma vez que realmente o Miguel é alguém extraordinário e que mais uma vez eu queria vê-lo em ação. Além dessa galera aí, o GG Akutami também soltou algumas informações sobre alguns feiticeiros muito importantes na obra, como por exemplo a velhinha Ogami. E essa daqui tem informações realmente muito chocantes. A primeira delas é que a Ogami, uma velhinha de 87 anos, ela segue um fã-clube de idols masculinos. E além disso, todo mundo que a segue e a chama de avó, na realidade não é o seu neto. Ela tem o costume de raptar crianças e mentir para elas sobre a sua ligação. Ela conta para essas crianças que é a sua verdadeira avó. Então, além de ter vários netos, nenhum deles é o seu verdadeiro neto. Ela só os usa para ajudar em algumas missões, como foi o caso no arco de Shibuya. Já quanto ao Awasaka, que também é outro personagem muito importante, ele já é um pouco mais ameno. A gente viu na história dele que ele faz todas aquelas atrocidades para conseguir dinheiro, que ele trabalha como feiticeiro só por isso. Mas na realidade ele faz isso por um bom motivo, digamos assim. A sua mãe está muito enferma e ele faz essas coisas somente para dar dinheiro para ela, dar algum luxo para ela que está em seus últimos momentos. Então o Awasaka, se for comparado a Ogami, é quase que um santo, porque olha, a Ogami realmente me impressionou. Já o Ebina, aquele cara que enfrentou a Mei-Mei, ele apareceu com uma maldição em forma de cachorro ao lado dele. E o GG Akutami explicou como é que ele conseguiu aquela maldição e foi algo muito parecido com o que o Toji fez. Ele simplesmente capturou aquela maldição e o treinou para ser o seu pet, digamos assim. Então talvez vejamos mais alguns casos de maldições feitas como pet. Achei isso daí muito interessante. E por fim, o GG Akutami nos explicou alguns acontecimentos do passado do Satoru Gojo e do Suguru Geto. Aquele grupo que enfrentou o Satoru Gojo e o Suguru Geto e que foram derrotados rapidamente pelos dois, eles aparentemente foram mortos. Então a gente não vai mais ver nenhum deles na obra. Outro ponto aqui importante também é sobre o amigo do Toji, o Konshu. Muita gente achou que ele poderia ter algum papel importante, afinal ele teve um foco maior do que os coadjuvantes normais. Porém, o Konshu, ele não tem habilidade de luta, ele consegue ver maldições, mas ele não consegue batalhar com elas. E ele conhece o Toji há no mínimo 10 anos, conhecendo até mesmo o Megumi bebê. E conhecendo o Toji já há muito tempo, ele é um dos principais contratantes do Toji. Então, se a gente ligar os pontos aí, pode ser que esse cara realmente seja importante, mas por outras formas. Talvez a influência dele seja grande e talvez ele seja a pessoa que tenha dado a espada do céu invertida pro Toji Fushiguro, que a gente ainda não sabe quem foi que deu. E com isso nós encerramos mais um vídeo de curiosidades de Jujutsu Kaisen. Ainda tem mais e eu deixei algumas boas pro final, que vai ser uma parte 3 desse vídeo. Então se você quiser sim uma parte 3, dá like nesse vídeo porque isso daí é muito importante, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.